pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E se vocês gostam de conteúdo sobre ciências e biologia, não se esqueçam de se inscrever para poder acompanhar todas as novas aulas que serão postadas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o consumo consciente e a importância dos 3 R's. A gente vai ver o que é o consumo, o que é o consumismo, como a propaganda ela influencia o consumismo e quais são as consequências do consumo exagerado, algumas práticas que a gente pode ter no nosso dia a dia para ter um consumo consciente e o que são os 3 R's. Para iniciar nossa aula, a gente precisa entender o que é o consumo. E o consumo, ele vai ser tudo aquilo que satisfaz as nossas necessidades básicas. E as necessidades básicas, elas são todas as coisas que a gente precisa para conseguir sobreviver. Um exemplo disso é a alimentação. Ter uma alimentação saudável, por exemplo, é muito importante para a gente ter uma boa qualidade de vida, já que a alimentação ela vai fornecer energia para o nosso corpo. Assim também é muito importante a gente ter acesso à água potável para a gente conseguir se hidratar. Outra coisa importante também é a gente ter uma moradia, ou seja, um lugar onde a gente possa dormir, por exemplo, que vai servir de abrigo. As roupas, elas são algo que também é essencial na nossa vida, porque elas podem nos proteger do frio. Além disso, a gente ter assistência à saúde também é essencial para que a gente consiga sobreviver, já que se a gente tiver acesso a médicos, a tratamentos de saúde, a medicamentos, isso vai ajudar a prevenir e a nos recuperar de doenças. Então, tudo que é importante para que a gente consiga viver, que é essencial para que a gente consiga viver, ele faz parte do consumo, porque é indispensável para a nossa vida. Já o consumismo, ele, diferente do consumo, ele não é essencial para a nossa vida. É quando a gente compra coisas a mais. Então, quando o consumo ele ocorre de forma exagerada, ele acaba se transformando em consumismo. E isso não quer dizer que a gente não possa comprar coisas para que a gente tenha uma vida mais confortável e prazerosa. O problema é quando nós acabamos comprando tantas coisas e essas coisas elas não vão ser úteis para a nossa vida e muitas vezes a gente vai utilizar uma única vez ou nem vai utilizar. Isso acaba gerando um problema, que é um excesso de coisas que a gente tem e que depois a gente acaba descartando, essas coisas viram lixo e acaba tendo um acúmulo no meio ambiente. Aqui são alguns exemplos de consumismo que a gente pode ver. Por exemplo, ter um excesso de brinquedo, ter muitos brinquedos é um tipo de consumismo. Quantos de vocês, por exemplo, que estão assistindo essa aula, têm em casa uma caixa cheia de brinquedo e não brinca com mais nenhum e mesmo assim quer brinquedos novos? Ou então tem um guarda-roupa cheio de peças de roupas e mesmo assim compra roupas novas sem usar aquelas que já tem? Com os alimentos, por exemplo, é a mesma situação. Muitas vezes a gente compra alimentos demais e não come, não consegue consumir, e esses alimentos eles acabam sendo estragados e ocorre um desperdício muito grande. E o problema do consumismo é que ele dá uma ideia de que a gente só pode ser feliz se a gente comprar cada vez mais coisas. E muitas vezes a gente acaba se tornando refém de ofertas e de novidades. Por exemplo, quando a gente vê uma oferta ou vê um produto que ele está com um preço mais barato, a gente acaba querendo comprar algo mesmo sem ter a necessidade, só porque acha que está mais barato e que a gente precisa daquilo. E como as propagandas elas influenciam esse consumismo? O consumismo, ele na maioria das vezes, ele é influenciado pela publicidade, porque as propagandas elas estão em todas as partes no nosso dia a dia, seja na internet, nas redes sociais, na TV, nos outdoors que a gente vê na rua quando está saindo de casa.
E o problema é que essas propagandas, elas causam estímulos e elas criam novos desejos de compra. Então, quando a gente vê uma propaganda, ela acaba incentivando o nosso desejo. E ela cria uma falsa necessidade, porque a gente não necessita de algo novo para sobreviver. Isso não é real. Porque, por exemplo, ninguém precisa de um tênis novo quando já tem um monte de tênis. Ou então, a gente acaba querendo trocar de celular toda vez que lança um modelo novo, ou acaba querendo trocar de carro por um modelo mais novo, ou algum brinquedo, por exemplo, um videogame. Essas são coisas que não são necessárias na nossa vida. E muitas vezes a gente quer consumir isso, quer comprar, mesmo não tendo necessidade. E o consumo exagerado, ele vai acabar causando muitos problemas. Entre eles, a gente tem, por exemplo, a destruição do meio ambiente. Porque para a gente poder criar, produzir produtos novos, a gente precisa de matéria-prima. E essas matérias-primas, elas vêm dos recursos naturais, como os minérios ou a água, que é muito utilizado nos modos de produção. Então, quanto mais a gente compra, mais a gente precisa produzir e mais a gente precisa retirar os recursos naturais da terra. Isso vai acabar causando uma destruição do ambiente e, consequentemente, a gente vai ter uma escassez desses recursos naturais. Outra coisa que o consumo exagerado ele pode causar é o ressentimento, porque muitas vezes a gente quer comprar algo, mas não tem dinheiro, então a gente acaba se sentindo ressentido e acaba ficando infeliz, porque a gente quer algo e não consegue ter aquilo. Outra coisa que também é muito comum de acontecer é o endividamento, porque as pessoas elas acham que têm a necessidade de consumir algo, mesmo essa necessidade ela não sendo real, e elas acabam comprando, muitas vezes compram no cartão de crédito ou pedem dinheiro emprestado, fazem empréstimo para comprar um celular mais caro ou uma roupa mais cara. E isso ela não consegue comprar, na verdade ela consegue comprar, mas acaba ficando devendo dinheiro e se endividando. Outra coisa também que pode acontecer é ter uma ansiedade por conta disso, porque ela acredita que sem um produto novo ela não vai conseguir ser feliz, então ela fica se esforçando e tentando de tudo para conseguir algo novo. O estresse e a depressão também é muito comum ocorrer, porque para a gente poder comprar as coisas, a gente precisa trabalhar para poder ter o dinheiro. Então, muitas vezes, os pais, por exemplo, eles acabam tendo 2 empregos ou trabalhando muito para poder conseguir dinheiro para fazer as compras, compras que não são necessárias. Então, eles acabam perdendo o tempo de lazer, o tempo com a família, não tem horas de descanso suficientes. E como uma pessoa trabalha muito, ela vai acabar ficando estressada e muitas vezes entrar em depressão por conta disso. A obesidade, ela também é um problema quando a gente fala em consumo exagerado e consumismo. Porque muitas propagandas, elas mostram produtos alimentícios industrializados, como lanches, bolachas, doces. E muitas vezes, se esses produtos eles são consumidos exageradamente, por eles conterem muito açúcar, eles podem acabar ocasionando a obesidade por conta disso. E posteriormente isso vai levar a problemas de saúde, como diabetes. E para diminuir ou evitar esses problemas que são causados pelo consumismo, tem algumas práticas de consumo consciente que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E entre elas a gente pode citar, por exemplo, brincadeiras na rua. O fato de a gente diminuir o uso de smartphones ou videogame, isso pode ser muito interessante e divertido também, que a gente pode ir em vários lugares, socializar com as pessoas, em praças públicas, parques.
Isso vai ajudar até na nossa saúde mental. E além disso, o contato com a natureza, ele também vai promover o bem-estar. Outra coisa que a gente pode fazer é a prática do ganhou doou. Então, para evitar o acúmulo de coisas, como ter muitas peças de roupas ou muito brinquedo, a gente pode, toda vez que a gente ganhar algo novo ou que a gente comprar algo novo, a gente pode doar. Então, quando você compra uma roupa nova, você doa uma roupa sua que você não usa mais. Você pode fazer isso com brinquedos também. A gente também pode optar por uma alimentação mais natural. E essa alimentação ela vai ser mais saudável, já que os alimentos ultraprocessados e industrializados, eles acabam utilizando muitas embalagens plásticas e isso vai acabar gerando resíduos que vão parar no meio ambiente. Então, uma alimentação mais natural, rica com variedade de frutas, grãos, ela também diminui o consumismo, além de ser melhor para a saúde. Outra coisa que a gente pode fazer é realizar trocas. Então, quando a gente acaba enjoando de um brinquedo ou não brinca mais, ou até mesmo com roupas, a gente pode trocar com colegas da escola ou do bairro, ou até mesmo familiares. Além disso, uma coisa também que a gente pode fazer é destinar corretamente as embalagens. Então, separar o lixo vai ser muito importante, porque cada embalagem, por exemplo, plástico, vidro, papel, se eles forem separados, eles podem passar por um processo de reciclagem. E a reciclagem ela vai dar um novo destino para esses materiais sem ser o ambiente, o meio ambiente. Aqui, essa notícia que ocorreu uma feira de troca numa escola e essa feira ela estimula o desenvolvimento do consumo consciente. Então, essa escola, ela promoveu esse evento onde as crianças elas trocavam os brinquedos e os livros sem gasto algum, então ninguém precisava comprar nada, apenas trocar entre si as coisas que não eram mais utilizadas. Isso é muito interessante, porque ela vai exercitar o desapego aos objetos e ela também, essa feira ela vai evitar o acúmulo de coisas. Uma coisa também que é muito importante na relação de consumo e consumismo são os 3 R's. E os 3 R's eles significam reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir ele vai estar ligado com a diminuição da produção de lixo e também a diminuição da emissão de poluentes no ar, na atmosfera ou até mesmo nos rios. E tem algumas práticas que a gente pode realizar para estar reduzindo essa produção de lixo. Por exemplo, estar substituindo as embalagens plásticas de isopor por copos que sejam de vidro ou algumas garrafinhas também, que são reutilizáveis, elas não vão ser descartáveis, não vai ser usada apenas uma vez e já descartadas, elas podem ser reaproveitadas. A gente também pode diminuir o consumo de papel. Muitas vezes a gente vai para a escola e não usa um caderno inteiro, sobra várias folhas limpas lá no caderno e a gente acaba jogando fora o caderno. Então é interessante usar mais todas as folhas. Evitar, por exemplo, o uso de sacolinhas no mercado, então ter uma eco bag, uma sacola de pano onde você pode colocar as suas compras sem necessariamente ter que pegar uma sacolinha de plástico. Outra coisa também que a gente pode fazer é recusar aqueles folhetos de propaganda que muitas vezes eles são entregues na rua e a gente acaba pegando e depois vai direto para o lixo. A gente também é muito importante que a gente planeje a nossa alimentação para que não tenha o desperdício de alimentos. Então, fazer uma listinha de compra do que é necessário para evitar que compre coisas a mais e isso estrague. Além disso, também pode ser interessante preferir
comprar produtos que tenham embalagens retornáveis. Então você compra, utiliza e depois você leva até ao mercado, devolve essa embalagem e compra um novo produto. Já reutilizar é dar uma nova utilidade para algo, e isso vai reduzir o consumo e o descarte. Então a gente vai aproveitar de várias formas um material e otimizar ao máximo o seu uso antes que ele seja descartado. E algumas práticas que a gente pode ter, por exemplo, é reutilizar embalagens, por exemplo, pote de vidro, pote de alumínio, de alimentos que a gente compra. A gente pode transformar isso, por exemplo, em porta-objetos, porta-canetas. A gente também pode utilizar embalagens plásticas, por exemplo, como garrafas, e utilizar como vasos. Na imagem a gente também tem um exemplo de um brinquedo que ele foi feito com tampinhas de garrafa e uma embalagem de produto de limpeza. Outras práticas que a gente pode fazer é reutilizar envelopes, colocando etiquetas adesivas sobre o endereço que já foi utilizado. A gente pode aproveitar vários tipos de embalagem para fazer artesanato. Também podemos restaurar móveis antigos ao invés de descartar e comprar um novo. A gente pode vender aparelhos quebrados para o ferro velho e lá eles vão poder utilizar algumas peças, desmontar esses aparelhos que estão quebrados e reaproveitar. A gente também pode utilizar folhas em branco de caderno que eles não foram completamente utilizados para criar novos bloquinhos de anotação. Então, várias práticas que evitam o descarte. Doar roupas, móveis, aparelhos domésticos, brinquedos também é uma forma de reutilizar os produtos. E o terceiro R é reciclar. E a reciclagem ela vai ser um processo de transformação que vai fazer com que um produto que já foi utilizado se transforme em um novo produto ou em matéria-prima. Então, é necessário que a gente separe e posteriormente esses produtos eles sejam coletados e aí eles vão passar por processos para que eles sejam utilizados como matéria-prima para poder produzir novos produtos. Então, reciclar vai ser usar um material para fazer outro. E na reciclagem a gente utiliza algumas lixeiras para fazer a separação do material. E cada cor de lixeira indica um tipo de produto. Por exemplo, a lixeira vermelha é do plástico, a amarela do metal, a azul do papel, a verde é a do vidro e a marrom é dos produtos orgânicos, que são os alimentos. Com a reciclagem, ela vai evitar que muito plástico ele chegue até o meio ambiente. O plástico é um produto que ele demora muito para se decompor e ele causa um enorme prejuízo para o meio ambiente, para os rios. Então, com a reciclagem, ele pode ser reutilizado novamente. Além disso, a gente consegue economizar, por exemplo, a água que seria utilizado na plantação de eucaliptos, que geraria a celulose, que é a matéria-prima do papel. Então, a gente reutilizando, reciclando o papel, a gente economiza o uso de água. A reciclagem de alumínio também economiza muita energia que seria utilizado na mineração do alumínio. A reciclagem do lixo orgânico também pode ser muito boa porque ela vai, através da compostagem, ela vai gerar um adubo que a gente pode utilizar, por exemplo, na agricultura ou em hortas em casa, hortas na escola. Faz muito bem para o ambiente, para todo o nosso sistema, a reciclagem dos materiais. E para finalizar, vale lembrar que o consumo ele é muito importante para a nossa vida. Então ele vai ser essencial para atender às nossas necessidades básicas, que são alimentação, saúde, vestimenta, segurança, educação
É importante e necessário consumir, mas isso tem que ser feito de forma consciente e responsável, porque o oposto disso vai se tornar o consumismo, que vai ser extremamente exagerado e que vai gerar muito descarte de resíduos no ambiente. E com isso é necessário a gente ter uma mudança de comportamento. Nós que somos consumidores, que compramos as coisas, a gente precisa não fazer parte da sociedade do ter. Então a sociedade ela tem que ser do ser. É muito mais importante e valioso você ser uma pessoa responsável do que você ter bens materiais, ter esse compromisso social de ter as coisas. Ter bens materiais não vai te fazer melhor que ninguém e nem pior que ninguém. Então essa visão ela tem que mudar. Além disso, é fundamental que a gente utilize tecnologias para melhorar os meios de produção, para que essa produção ela seja mais sustentável e a gente tenha uma preservação do meio ambiente, das florestas, dos rios, para que a gente evite a degradação e a poluição. Além disso, é necessário a gente reconhecer e sempre lembrar que existem várias formas de aproveitar a vida, como estar com os amigos, com a família, brincar e não apenas fazer compras e utilizar aparelhos eletrônicos. Então a aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!